Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, evangelho perdão, evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, evangelho perdão, evangelho Jesus, és a minha salvação. E quando a angústia revolta, eu não acho a porta, não vejo a solução. É Ele, o amigo adorado, que está sempre ao meu lado e me traz a consolação. Se choro ou preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz, evangelho perdão, evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, evangelho perdão, evangelho Jesus, és a minha salvação. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos ao canal Evangelho e Vida, Sala Virtual Maria de Nazaré. Cordiais saudações a todas as famílias aqui representadas. Meus amigos, como não poderia deixar de ser, nós vamos usar palavras. Este não é o objetivo final do Mestre, assim acreditamos, mas que o Evangelho se torne um exemplo vivo. No entanto, nós ainda necessitamos de usar palavras, de evangelizar através da voz, através do olhar, através dos nossos sentidos superiores, que é a nossa alma, a nossa vida. Evangelizar é um ato de amor, com certeza, não tenhamos dúvida. Quem ama, evangeliza, porque acredita que o Evangelho de Jesus é a porta para o entendimento, para a nossa libertação espiritual. E o que é que este ensinamento do Mestre vem nos esclarecer, meus amigos, na noite de hoje? É que sejamos bons, é que sejamos humildes,
é que possamos adquirir as virtudes dos céus. Então, vamos nessa noite buscar a ajuda do nosso Mestre, para que possamos atender ao seu amoroso apelo. Vamos buscar a ajuda e o auxílio dos nossos mentores espirituais, anjos da guarda, guias protetores, e sobretudo da nossa Mãe Maria Santíssima. E que Deus nos abençoe a todos. Então vamos à candeia sob o alqueire. Este ensinamento é muito interessante. Nós vamos apenas ler um verso do Evangelho de Mateus para a gente comentar um pouquinho sobre este ensinamento de Jesus. Diz lá o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 15. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas ela deve ser colocada sobre um velador, a fim de que ilumine aqueles que estão na casa. Observe, a candeia debaixo do alqueire precisa ser retirada. E onde é que nós vamos colocar essa luz? Olha bem, é só uma candeia sobre um velador. E a quem esta luz vai iluminar? Não só a nós, como a todo o nosso ambiente do nosso lar. A todos aqueles que estão na nossa casa, na nossa morada, nos nossos aposentos, ou seja, na nossa proximidade. Então nós vamos ver que este raio de ação essa luz vai até onde é permitido a nossa influência pessoal. Aí já começa a complicar. Nós vamos perceber que não é só uma questão de um candeeiro, de uma luz ou de um candeeiro. Então diz lá Jesus: não há ninguém, após ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque debaixo da cama, mas deve ser colocada sobre o velador, a fim de que não deva ser revelado e aparecer publicamente. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. Ora, meus amigos, esta é uma das parábolas de Jesus mais curtas. Eu não sei se vocês se lembram daquela do pão, do fermento, tão pequenininha quanto aquela. Só que é fundamental. Jesus é sintético, ele vai direto à raiz do problema, onde ele quer esclarecer. Então ele começou a usar essas imagens para que seja possível a gente fazer uma comparação. Não é possível que a gente não entenda? Luz é para se esconder? Como é que você pode esconder a luz? Então vamos ver os detalhes desses ensinos proferidos por Jesus, que segundo os evangelistas são um dos mais potentes e como todo o evangelho de Jesus o é. Então, quando nós falamos em candeia sob o alqueire, nós estamos mergulhando na ideia de que da verdade e da luz espiritual. Por quê? Essa verdade, essa luz espiritual não foram feitas, não foram declaradas para serem escondidas, mas para iluminar o caminho de todos. Nós aqui já trabalhamos sobre isso. Lembram-se quando nós falamos no vídeo passado que o Evangelho de Jesus, ele é atemporal e ele é universal. Então não é questão de religião dessa ou daquela. A luz é para todos. Então, para que a gente possa melhor entender, nós vamos trabalhar os objetos daquela época. Jesus usou os objetos daquela época. Se fosse nos dias atuais, Jesus iria utilizar uma candeia do tempo de lá do Império, do tempo do século I? Não, iria utilizar as luzes simbolizadas do nosso momento atual. No entanto, ele usou uma candeia. Olha, minimizou um pouco essa luz.
Olha que não é um farol, uma candeia. Então, o que significa essa candeia? Uma lâmpada. Observe que a lâmpada, ela reflete a luz. Luz é energia, né? Então, representa o quê? Essa luz interior, o conhecimento, a verdade e as virtudes que nós desenvolvemos. É a chama da inteligência e do amor. E o alqueire? O alqueire era um recipiente de madeira ou metal usado para medir grãos. Aqui ele usa o alqueire, mas também nós colocamos aí na capinha do vídeo uma cesta. Vocês prestaram atenção? Uma cesta de vime cobrindo com o candeeiro embaixo. Isso também é um alqueire. Pode ser simbolizado espiritual, uma cesta, que é um abafadouro. Essa cesta cobrindo a luz. Vamos ver o que é que acontece, não é? Então, se você colocasse uma candeia acesa, né, debaixo desse alqueire, a luz seria abafada e logo se apagaria. Por quê? Por falta de oxigênio. Aí é que está. Vamos ver aqui mais adiante que essa ausência do oxigênio representa o nosso egoísmo, o nosso orgulho, o medo do julgamento e inclusive a vontade de guardar o conhecimento para si mesmo. Olha, isto é bastante importante. Conhecimento é para ser socializado. Não é para ficar retido na nossa consciência, porque isso vai nos adoecer. Isso vai complicar a nossa vida em todos os aspectos, inclusive socialmente e financeiramente. Você já viu quanta gente aí que cheio de dotes intelectuais, né? Cheio de ideias, de títulos, mas não fazem nada. Não tem um emprego, não tem uma profissão, não prestam nenhum serviço de natureza social, de natureza moral, ou simplesmente elucidativa. Pensou aí como é importante esse ensinamento de Jesus? É que a gente vai colocar isso como uma meta para as nossas vidas. Conheça só um pouquinho, mas esse pouquinho socialize, dinamize. Aí você vai dizer, mas como é que eu vou fazer? Vou pegar o microfone, vou sair falando por aí, alardeando os meus dotes, o que eu sei? Não. Atualize. O que é que nós estamos a dizer? Coloque o que você sabe em atos, em atitudes, nos seus testemunhos pessoais, na sua vida. Olha, porque é assim que você vai iluminar o seu ambiente. Assim é que você vai iluminar o ambiente, a sua casa, o seu lar, com os seus bons exemplos, com as suas boas atitudes que saem do plano da teoria para se tornarem verdades. Verdades que são os seus comportamentos observáveis. Viu a importância da gente operacionalizar objetivos para a gente ensinar em sala de aula, ensinar em público? Tem gente que não valoriza essas pequenas coisas, mas Jesus valoriza tanto, porque Ele é o mestre, Ele é o educador por excelência. Ele entende da alma humana, Ele entende das diretrizes básicas do ensino, das dimensões profundas que precisam ser atingidas em todos os níveis da consciência. E olhe que um dos aspectos mais importantes dessa dimensão da educação cristã é a dimensão afetiva. Porque é esse amor, é essa afetividade que vai garantir a continuidade dos nossos trabalhos, a continuidade dos nossos atos, a continuidade e a perseverança daquilo que é bom, que é belo e que é produtivo. Não só através de palavras,
mas de atos. Então vamos ver. A elucidação espiritual que nos chega é que na percepção evangélica está muito presente na filosofia espírita e espiritualista. Vamos ver o que é que essa parábola diz. Primeiro, o conhecimento é um privilégio? É um privilégio? Não. O conhecimento não é um privilégio. Vamos atentar para isso. É claro que tem todo o nosso esforço pessoal, né? Vontade, intelectivas e morais, mas não é privilégio. Não é privilégio. Se você alcançar uma compreensão mais profunda da vida, você não deve guardá-la em uma caixa intelectual. Ela deve ser exemplificada. Entenderam? Oração, ora a palavra mais ação. Que a nossa vida seja um constante estado de oração. É isso que Jesus nos ensina. A gente sabe que a gente não está com essa corda toda, mas não custa nada a gente atentar, parar para refletir, não é? Nós vamos ver mais adiante porque é que nós escondemos essa luz, não é? Então, não é privilégio. Se eu tenho, eu sou. Se eu sou luz, é claro que eu não vou guardá-la. Ela deve ser exemplificada, naturalmente distribuída pela contaminação psíquica, minha gente. Olha que importância, olha que fundamental. Então, veja bem, já que o conhecimento não é privilégio, nós vamos cair numa coisa assim que nós poderíamos dizer assim, poxa, vai causar até medo, né? A responsabilidade da luz. Isso é que nos deixa tímidos. Lembram-se? Os bons são tímidos, os maus, que são ignorantes, são ousados. E aqueles que sabem? E aqueles que já conhecem a luz, o bem, a verdade, ficam em cima do muro? Por quê? Por quê? Então você vai ver aqui que o conhecimento nem é privilégio, nem ele é aqui o fundamental. Nem ele aqui é o fundamental. Prestem bem atenção. Então, quando quem detém a luz tem o dever de colocá-la no velador. O que é o velador? É o lugar que se coloca a vela, é o castiçal, não é? É o candelabro, aquele lugar lá alto que você vai e coloca a luz no alto, não é? Velador, castiçal ou candelabro, que é o suporte da lâmpada. Então, ou seja, um lugar onde todos possam ver e se beneficiar dela. Vocês prestaram atenção que no nosso projeto de vida, nas nossas metas de trabalho, de cursos de graduação, de pós-graduação, entendeu? O que é que a gente está projetando? Nós estamos com um projetinho apenas individual, egóico? Não, é um projeto social, gente. Então você vai ficar aí na sua casa com diploma guardado? Não é? Porque aqui não é só questão religiosa, não é só questão do ensinamento de Jesus. É todo e qualquer conhecimento. Porque o conhecimento é libertador quando sai da caixinha. Quando sai da caixinha. Quando a gente socializa através de informações e através das nossas atitudes, sobretudo. Agora, veja aqui um detalhe. Por que nós escondemos a nossa luz? Muita gente que tem medo de falar em público, de dizer aquilo que sente, aquilo que sabe, de testemunhar fatos que são positivos, de se colocar em pontos de vista que são salutares, não para si, mas para a sociedade ao modo geral. Então, o que é? Nós colocamos nesse instante a candeia sob o alqueire, por motivos humanos muito comuns. Quais são esses motivos? Primeiro, respeito humano. A gente tem medo de que os outros vão pensar se agirmos de forma caridosa ou ética. Quem aqui se lembra lá da estrada do Bom Samaritano?
Lembram-se dos religiosos? O que foi que eles fizeram? Eles não tinham conhecimento da lei, mas eles passaram adiante. Mas é porque esses homens se negaram a fazer aquele ato de caridade porque são maus? Não, meus amigos, não há maldade, não há maldade, mas há egoísmo. O que é que vão pensar de nós? Não é? O que é que vão pensar de nós? Nós que somos homens de religião, da lei, que professamos isso e aquilo, o que é que vão pensar? Viu? Isso aí é muito delicado. Isso aí é muito delicado. Então, essa forma caridosa ou ética, a gente tem medo, mas medo é egoísmo, é orgulho. É orgulho, então. Outra situação, comodismo. É mais fácil passar despercebido do que ser exemplo, porque o exemplo exige esforço constante, né? Fica vermelha, né? Fica vermelha, cara, sem vergonha. Você não falou isso, né? Você não sabe tanto. Aí a gente fica de boquinha calada, porque se nós declararmos, nós temos a obrigação de testemunhar. Porque aí vão cair em cima também, não é? E você vai precisar de ter aquele cuidado, aquele esforço constante em se tornar melhor, em tornar evidente as suas boas intenções. Então, meus amigos, não é um compromisso para com os outros, é um compromisso com nós próprios, com a nossa integridade moral e espiritual. Olha que beleza este nosso encontro com Jesus, como Ele é revelador. Então, outra questão que vai nos tocar a vaidade, a persona, não é isso? Falsa modéstia. Achar que não temos nada a oferecer, quando na verdade, cada pequeno gesto de bondade é uma faísca de luz. Vocês já ouviram falar na neurofisiologia da bondade, comprovada pelas neurociências na atualidade, que o organismo, nosso cérebro, responde liberando hormônios quando nós praticamos um simples ato de bondade. Desde que ele nos propicia aquele contentamento íntimo, interior. Veja que coisa interessante, não é? Isso é para a gente pensar. É para a gente pensar e passar a colocar em prática, não é? Não é só para a gente entender, deixa passar, eu sou mesmo assim, eu sou uma alma imperfeita. E tem gente ainda que diz, certos espíritas, que pegam aquela coisa de vidas passadas, e quando eu voltar, eu venho muitas vezes com nada. Percebeu? É para atuar aqui e agora. Não deixe para depois. Jesus foi radical e assertivo. Corrija agora. Apare as arestas agora. Não deixe para depois. No momento em que você perceber a situação, é o momento de agir. É o momento de atuar. Então, qual seria então a lição prática que nós vamos guardar para a gente trazer para a nossa vida cotidiana? É muito importante, não é? Jesus pediu para que fôssemos holofotes que cegam os outros com nossa arrogância? Foi isso que Jesus pediu? Não. Ele simplesmente disse, sejam candeias que guiam, candeias que iluminam. Que simples, que bonito. É só compreender o que Jesus está a nos dizer. Ele não disse, você é um farol, saia por aí iluminando tudo, né? Deixando todo mundo debaixo da sua vaidade, não é? Da sua arrogância. Nada disso. Candeia.
apenas uma pequenina candeia. Eu me lembro que tem historinha de Chico Xavier muito interessante. Como Chico é um médium muito abençoado, é um exemplo de honestidade e de humildade, a gente está sempre a se lembrar de Chico Xavier, né? Essa hora a gente está com saudade dele, né? Chico Xavier não está mais entre nós. É uma pena, mas ele deixou tanta coisa bonita, mais de 400 obras psicografadas, porque ele dizia que as suas mãos ele doava para nosso Senhor Jesus Cristo. E aí essa psicografia, os espíritos amigos iluminados, iam traçando roteiros de luz. Então Chico dizia, ele muito humilde, que ele se sentia como um sapo. Realmente ele se achava feio. Ele era uma persona bem delicada, bem feminina, e ele não gostava muito do corpo que ele tinha, né? Gordinho, baixinho, feinho. Então ele dizia, eu me sinto como um sapo que carrega uma vela sobre as costas. E quando a gota da vela, veja bem, cai em cima de mim, como dói. Perceberam, meus irmãos? Como dói a responsabilidade de quem carrega uma luz sobre os ombros. Não é só um Francisco Cândido Xavier. Sou eu, é você, é aquele que está na frente de uma família, é aquele que está dando uma aula, é um médium psicofônico, é um médium psicográfico. Estão entendendo? É todo mundo, são as donas de casas, são os varredores de rua. Todos carregamos uma luz e precisamos de muito cuidado para saber como carregar essa luz, para não se queimar, porque dói e dói muito, como diz Francisco Cândido Xavier. Então, brilhar a luz significa, então, transbordar o conhecimento teórico. Presta atenção aqui, olha aqui a chave. Transformar este conhecimento teórico em atitude prática. Ser paciente no trânsito, ser honesto no trabalho, empático com a dor alheia. Então, que brilhe a sua luz. Então, o que é que Jesus está a nos dizer? Que nós somos luz. Se carregamos essa luz é porque somos luz. É a luz que está em nós. Esse nosso Cristo interno, revelador, transformador de nossas vidas e que vai iluminar primeiro os nossos caminhos. Você tem que saber caminhar para que você possa orientar e ensinar o outro na trilha a seguir com seu próprio exemplo. Não é isso? É por aí. Então, diz Jesus, vós sois a luz do mundo, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16. Viram? Que pancada, não é? Que pancada. É para balançar o ego, mas é para levantar esse nosso eu superior que é Deus em nós. Você é luz, meu amigo. Você é luz, minha amiga. Todos nós somos luzes neste mundo. E como é que nós brilhamos? Diante dos homens, Jesus falou, será que precisa mais claro do que isso? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Porque nós somos instrumentos de Deus. Nós estamos aqui para cumprir, para realizar esse plano divino da perfeição, que é traçado por Deus para todas as suas criaturas. E Jesus está a nos orientar neste caminho evolutivo, neste caminho do progresso moral. Então, o que é que você escolhe?
deixar a sua luzinha, ficar lá escondida embaixo do alqueire, ir para baixo da cama, não é isso? O que é que você prefere? Ou brilhar? Mas brilhar como? Brilhar como? Em beleza, em arte, em poesia, em trabalho retificador e construtor do progresso, naquilo que você sabe, naquilo que você aprecia e gosta, desenvolvendo as suas tendências inatas, desenvolvendo e trabalhando as suas aptidões, sobretudo dentro de uma área de interesses. Que brilhe a vossa luz. Então nós vamos ver, meus amigos, que nesse instante nós podemos fazer um paralelo nesse conceito de a candeia com o conceito de fé raciocinada. Deixa eu apagar aqui. A fé raciocinada. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca lá no capítulo sobre a candeia debaixo do alqueire, e ele aborda questões que afirmam que essa lição não faz só uma abordagem além da caridade moral. Ela vai muito além. Então, o que é que ele nos chama a atenção, professor Hipólito? Ele diz, trata-se da estratégia da revelação da verdade e da nossa responsabilidade como portadores desse conhecimento. Perceberam? A estratégia que Jesus usou para revelar a verdade. Ele utilizou-se de uma pequena parábola, uma das menores. Por quê? É chamada parábola, porque está aqui ostentando um estilo comparativo, né? Ele usa os elementos, né, visuais, os simbolizados espirituais, e simbolizados como a candeia e o alqueire, e a luz, não é isso? Então, veja como Jesus foi magnífico. Então, lá no Evangelho, nós vamos ver o seguinte: quais são os pontos fundamentais para a elucidação dessa questão? Primeiro, por que Jesus falava por parábolas? Ele estava deixando a luz velada. A luz ali estava velada. Tanto é que ele dizia, os apóstolos perguntaram, ele disse, porque para vós entendeis, mas para eles não. Então ele dosava. Nós vamos ver que as parábolas são de fácil acesso porque ela traz um conhecimento dosado, aplicado segundo o público que está ali assistindo. O público que é, naquele momento, o principal, digamos assim, a população alvo desse ensinamento. Então, é preciso que a gente fique atento. E tem também outra coisa. Os simbolizados, eles guardam também a lembrança, porque os ensinos eram todos orais. Não tinha nada escrito. Jesus não ensinou através de livros. Foi através dos discursos, dos ensinamentos, ou através da palavra. Então, diz Kardec lá, chamando a atenção. Na época de Jesus, a humanidade ainda não tinha maturidade para compreender certas verdades espirituais nuas e cruas. Veja bem. Por exemplo, o alqueire é estratégico. É ou não é? O alqueire é uma estratégia magnífica. Magnífica. Olha, um cesto escondendo e cobrindo, sufocando a luz, que sem oxigênio se apaga. Sem oxigênio vai se apagar. Então, Jesus coloca a luz sobre o alqueire propositalmente. Ele usava alegorias para que a verdade ficasse semeada, aguardando o tempo propício, certo para germinar na mente humana. São os vários terrenos da alma. Naquela grande parábola que Jesus falou
do semeador, que foi a sua primeira parábola, para ensinar sobre o reino dos céus. Que ele está ali tratando da natureza do reino dos céus. Então, veja bem, outro item que precisa ser observado. A verdade é progressiva. Aí a gente vai ver que ela está muito ligada a essa questão da fé raciocinada. Então, se a luz não foi escondida para ser mantida em segredo, mas para ser protegida de quem poderia usá-la mal ou simplesmente não a entenderia. Daí ela ser progressiva, de acordo com os homens, com a época. Então, nós vamos ver aqui mais adiante, não é? Então, o Espiritismo, ele vem com o remover do alqueire. Aí você vai dizer, Uni, você está querendo dizer que é religião, que é algo assim privilegiado? Não. Eu estou dizendo que o Espiritismo traz fundamentos e leis universais que são inerentes a toda a natureza humana, que estão destinados a toda e qualquer criatura, em todos os tempos e lugares. Então, nós não falamos de um sistema religioso, nós estamos nos referindo a princípios e leis gerais do universo. Perceberam aqui a diferença? Então, fique tranquilo. Você pode ir na sua religião, seja onde for, que isto vai lhe ajudar muito, muito. Então, remover o alqueire, quer dizer, tirar o véu que está escondendo o conhecimento. Então, olha aí, tudo que está oculto, disse Jesus, deve ser descoberto. Chegou um tempo, em meados do século XIX, nós passamos a ouvir vozes dos céus, que eram as vozes dos homens. E diziam, nós estamos aqui, nós não morremos, nós continuamos vivos. Olha aí que verdade, olha aí que verdade. Não é nenhuma ciência, veja bem, não é nenhuma ciência preconizada, não é? É uma ciência que ela surge através de fatos, que são chamados fatos espíritas. Mas porque são espíritas, não é do espírita, são dos espíritos, que somos todos nós, católicos, budistas, seixonoístas, umbandistas, candomblecistas, todos meus amigos. Canso de falar disso aqui, mas não vou cansar nunca, meu Deus, porque é preciso que a gente esteja lembrando. Então não é algo novo, é algo que está dentro de vós, como diz Jesus. Mas vós não podeis ainda ver. E esse Consolador das nossas almas, que vai esclarecer tudo o que ainda ficou por ser esclarecido. Perceberam? Então não há véus por interesses, outros, para esconder a verdade. Então o Espiritismo é visto então como a chave que levanta o alqueire das palavras de Jesus, revelando o sentido espiritual por trás da letra. Entenderam a importância de nós estudarmos o Evangelho através do Espiritismo aplicado? Evangelho tem que vir com o Espiritismo aplicado, senão a gente não vai entender. Não vai entender. Para que a mensagem seja mais compreensiva. É claro que existem nossos irmãos de outras crenças que falam coisas maravilhosas, que dizem verdades maravilhosas, né? Em todo do Novo, do Antigo Testamento, né? Dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Não quer dizer que só nós que nos percebemos, não. Mas tira o véu de muita coisa, tira. Por quê? Porque é uma fé raciocinada que acompanha o progresso, o conhecimento, não é disso que nós estamos falando? A verdade em todas as épocas da humanidade. A alma humana já não se sente mais capaz de atender os apelos, não é? De penso, logo existo. Não. Não é por aí, não é por aí.
É preciso desvendar e tirar o véu para que as verdades cheguem para todos, para todos. Daí acabamos com essa ideia religiosa, não é? De segregação religiosa, como partidos políticos, etc., classes sociais. Não, aí nós não estamos atendendo os apelos do Mestre, nem os ensinamentos do Mestre Jesus. Então, a responsabilidade aqui vem justamente porque a luz da razão e da lógica. Allan Kardec dizia lá, o professor Hippolyte Léon Denisard, vulgo Allan Kardec. Se a ciência disser algo novo, diferente, acompanhe a ciência. Acompanhe a ciência. Não seja antiquado. Acompanhe a evolução dos tempos, mas dentro de uma linha de princípios imutáveis. A verdade, o bem, o amor, não é isso? A bondade. É preciso que a gente tenha esse discernimento. Então, essa responsabilidade do conhecimento, para o espírita, ela é muito importante, sobretudo para o espírita consciente ou o espiritualista consciente, né? Não colocar a candeia sobre o alqueire tem um peso de dever social e moral. Quantos espíritos estão retornando decepcionados? Espíritas, inclusive, né? Totalmente equivocados. E há espíritos que desencarnam e dizem, eu não preciso mais estudar, eu não preciso mais aprender, porque eu morri. Eu já morri. Entendam, percebam, como é que não está essa consciência que não se sente eterna e com o progresso continuado, através deste momento, além deste momento existencial. O que foi que esse espírito percebeu de verdade? Que ele libertasse? Quase nada, meus irmãos. Quase nada. Então, a responsabilidade do conhecimento, ela nos chama a atenção para alguns itens. Não se isolar. O cristão verdadeiro, eu nem vou dizer aqui o espírita, que eu não sou dessa linha de dizer espírita, católico, não. O cristão verdadeiro, aquele que segue os ensinamentos de Jesus, deve abolir da sua vida o isolamento. Por quê? O conhecimento não deve servir apenas para o autoaperfeiçoamento e uma torre de marfim. Ele deve ser compartilhado. Qual é aqui a responsabilidade do conhecimento? Vamos repetir aqui didaticamente para a gente fixar. A responsabilidade do compartilhamento. Entenderam? A responsabilidade do compartilhamento. Não deixe só com você. Outro item, a coragem da fé. Olha, Kardec enfatiza que não se deve ter vergonha de suas convicções. Isso é o que ele me chama a atenção, né? Então, se a doutrina traz um consolo e esclarecimento, escondê-la por medo do julgamento alheio é uma forma de egoísmo. É uma forma de egoísmo, é ou não é? Então, a coragem da fé. Tenha coragem de testemunhar aquilo que você acredita. Mas não é para transformar o outro. Aquilo que você acredita e que você é. Não é o que você parece ser. E o que você é, o que você testemunha. Olha, a verdade é como o sol. Não tem abafador, não tem peneira. Entende? Outra responsabilidade é exemplificação. Acabei de dizer. Você escolher a verdade não é gritando verdades.
não é? Mas você agindo com elas. A sua conduta é o velador que sustenta a lâmpada. Então, exemplificar. Você exemplifica o silêncio gritando? Não. Eu me lembro de um tempo, quando eu estava como orientadora do Colégio Marista, eu me lembro, eu chegava lá, os menininhos, a turminha pequena, estavam ainda na adolescência, no início da adolescência, e eles faziam um barulho terrível. Para você entrar na sala para conversar com eles, ficava difícil. Então, se você entrasse lá no meio da confusão, você se perdia. Então, o que eu fazia? Eu escolhi uma estratégia. Eu ficava na porta, em silêncio, olhando para eles. Até que eles percebessem que alguém estava pedindo passagem. Entenderam? Aí eles diziam, vem, Alvani, porque era assim, cheio de ousadia, né? Venha me aprovar, porque adoravam, porque era um momento também muito gostoso, né, pra gente, trocar valores, foram momentos lindos que nós passamos. Venha me aprovar, ficava na porta. Aí eles começavam a se olhar, olhavam para outros, cala a boca, senta que a pró quer entrar, senta que a pró quer falar, senta porque a pró quer chegar na sala. Tá entendendo? Eles começaram a se pressionar entre eles por mais silêncio, para se acomodarem. Não é ficar só olhando, porque num barulho daquele não dá para entrar. Agora, você já pensou se eu chegasse gritando? Eita, bata de mal educada, eu vou fazer, eu vou acontecer. Que exemplo, meu Deus, eu daria? Como fui feliz nestes poucos tempos em que passei com esses jovens. Porque aprendi muito com eles. E aprendi muito com esses espíritos que é dando que se recebe. Que é dando que se recebe. E há momentos gloriosos que a gente sente que pulou a fogueira por a gente não ter caído, né? Lá no errinho, no descontrole emocional. Não é por aí. Então, o cuidado com a luz que cega é outro cuidado. Não é só o da responsabilidade. Porque, embora devamos mostrar a luz, o Evangelho faz uma ressalva da importância. Olha, seja prudente. Você não vai encher as pessoas de conhecimento, né? Assim como não vamos encher a mente das nossas crianças, né, de conhecimento, entulhando como se fosse um vaso que você colocasse flores. Não é por aí. É fazendo com que essa luz desabroche. Teilhard de Chardin já dizia, as nossas crianças, nós alunos, não são jarros que precisam ser cheios, mas tochas que precisam ser atualizadas, acesas. Acenda a tocha da luz da verdade. Esta é a verdade, que infelizmente nós não professamos. Então vamos ver. Não se deve forçar a verdade, porque a verdade sobre aí daquele que não quer ou não pode ver. Olha o respeito. Olha o respeito pelas escolhas de cada um. Se alguém vir lhe pedir alguma orientação, você passa. Naturalmente você ensina com seu testemunho. Mas tenha cuidado que você não está impondo verdades. Que ela é colocando a toda força. Porque ele diz, da mesma forma que levamos uma luz intensa a quem acabou de sair da sombra, sob o risco de cegá-lo. O ensino deve ser graduado conforme a capacidade de cada um. Olha a prudência, graduação do conhecimento, das informações e respeito à vontade daquele que deseja, que quer e que pode aprender. Vamos respeitar, meus amigos. Então, sintetizando, nós vamos ver que essa candeia que é o Espiritismo, porque é um espiritualismo moderno, não deixa de ser, embora ele seja muito mais, né? Muito mais complexo. Como diz Raul Teixeira, Espiritismo não é para quem quer, não. Minha gente, é para quem aguenta.
é para quem se sabe imortal, é para quem se percebe um ser em constante interação nos níveis de consciência, nos níveis da matéria. É saber-se homem, um ser interrelacional e interdimensional. Não é pouca coisa. Isso muda muito a nossa vida. E é preciso que a coragem da fé nos ajude a prosseguir conhecendo e testemunhando. Então, o alqueire seria, segundo Kardec, o obscurantismo e o orgulho, é verdade, né? Então, retirar a luz debaixo do alqueire é um convite para que a espiritualidade governe nossas ações diárias de forma clara e direta. Clara e direta. Meus amigos, eu estou aqui observando as horas para não me delongar muito. Não me alongar. Então diz lá, o Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo. Preside o seu advento o Espírito de verdade. Então, nós vemos aqui que o paralelo da fé cega, nós temos aqui um paralelo, a fé cega é aquela que diz, acredite. Por que eu acredito? Porque sim, porque tem que acreditar. E você vai acreditar? Já ao contrário, a fé raciocinada representa a ignorância que é removida pela lógica dos fatos, minha gente. Lembram-se do centurião, a fé do centurião? Jesus ficou maravilhado. Jesus disse, nem em Israel eu encontrei uma fé tamanha como esta. Chamou os discípulos para testemunhar a fé raciocinada do centurião. O centurião trouxe elementos comparativos para dizer a Jesus, Senhor, eu que sou um soldado, e digo para minha centúria, vai e faça, e eles obedecem. E como vós, uma só palavra, Senhor, e o meu servo será curado. Uma só palavra. Olha, e é assim que Jesus manteve e vive acesa a fé daquele centurião através das eras, através dos séculos, iluminando as nossas vidas. E é assim que Jesus arregimenta a sua falange de anjos, o seu exército de seres iluminados, para que na terra a gente prossiga amando, aprendendo, mesmo sofrendo um pouco mais, mas compreendendo, minha gente, que o sofrimento é decorrente do mau uso do livre-arbítrio. Então nós vamos ver que a candeia para uma fé cega já era. É uma chama trêmula que se apaga logo na primeira pergunta. Agora, se você tem uma fé raciocinada, ela se torna uma luz intensa que se fortalece quanto mais é questionada. E o velador inexistente, a fé fica escondida no medo ou na superstição. Entenderam como era assim a nossa fé, a moda antiga? Hoje não. Hoje nós já estamos bem melhorados, né? Bem mais esclarecidos. A razão é o suporte que eleva a fé ao nível da compreensão humana. Então, nós estamos aqui diante de razão, emoção e ação. Fé raciocinada como remover do alqueire. Então, o alqueire da ciência, que se a religião diz algo que a ciência prova ser falso, a fé cega morre. No entanto, se a fé é raciocinada, o velador da razão, olha aqui, no Espiritismo, se a ciência prova um fato novo, a fé raciocinada o abraça. Você não fica na sua, não é? Não, eu vou abrir mão, não, dos meus pontos de vista, né? A luz da candeia se ajusta e brilha ainda mais forte, pois a verdade não teme o exame.
Viram, minha gente, quantas coisas estão acontecendo neste mundo de meu Deus. Quantas almas estão escamoteando e escondendo comportamentos e atitudes e fatos com medo que a verdade venha à tona. Mas hoje nós precisamos desta fé raciocinada, a fé do centurião, e acreditar em Jesus. Porque, veja bem, é muito mais eficaz iluminar a consciência de alguém explicando a lei de causa e efeito. É a luz no velador, não é? Quando a pessoa compreende a lógica da justiça divina, ela não precisa de imposição, ela escolhe o bem por convicção. Qual é a justiça divina? É amor. Onde está escrita a justiça divina, a lei? Na nossa consciência. Então vamos repetir aqui para a gente ficar bem gravadinho. Eu sou consciência. Não sou meus atos, minhas atitudes, não sou alma do outro mundo, não sou espírito encarnado. Eu sou consciência. E é essa consciência de que Deus é em mim que me habilita cada vez mais a verdades superiores, a amar, a compreender, a perdoar e, sobretudo, nos permitirmos pedir perdão a alguém, pedir desculpas a alguém, voltar atrás nos nossos equívocos. Então, a candeia, que é o conhecimento do Evangelho, sem o velador da razão, é como uma lanterna sem pilhas. Pode até ter um formato certo, mas cumpre sua função de iluminar o caminho, não cumpre a sua função de iluminar o caminho no momento das trevas, crise, luto, dor, sofrimento, porque a fé não é uma fé raciocinada. Então eu preciso compreender tudo isso para que essa ferramenta prática, que é a fé raciocinada, vou repetir, essa ferramenta prática nos leve à transformação desejada. Que Jesus nos ampare, nos abençoe e nos proteja na noite de hoje, meus amigos. Vamos orar, vamos agradecer por este momento de paz e pedir do fundo do nosso coração, nos momentos de dificuldade, Senhor, faz com que sejamos tolerantes, compreensivos, amantes da verdade. Pai que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação. E livrai-nos, Senhor, de todo mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todo sempre. Que assim seja, para todo sempre. Graças a Deus.